Existe um investimento que rende mais que a poupança, pode superar boa parte dos CDBs, conta com a proteção do FGC dentro dos limites e ainda não paga imposto de renda para a pessoa física. Ele se chama LCA, Letra de Crédito do Agronegócio. Neste vídeo você vai entender como funciona, quanto pode render, quais são os riscos, como comparar com CDB e por que a carência é uma pegadinha importante. LCA é a sigla para Letra de Crédito do Agronegócio. Na prática, você empresta dinheiro para um banco, e o banco direciona recursos para financiar o agronegócio brasileiro, como plantio, colheita, maquinário, produtores rurais e cooperativas. Em troca, o banco paga juros. É parecido com um CDB, mas com uma diferença importante: a LCA é isenta de imposto de renda para a pessoa física. O produto foi criado pela Lei 11.076, de 2004, e se tornou uma alternativa popular de renda fixa. Quando você compra uma LCA, escolhe o valor, o prazo e a forma de remuneração. A rentabilidade pode ser prefixada, pós-fixada ou híbrida. Na prefixada, você sabe a taxa contratada até o vencimento, como 10% ao ano. Na pós-fixada, a mais comum, o rendimento acompanha um percentual do CDI, como 90% do CDI. Como o CDI segue de perto a Selic, os juros influenciam diretamente o retorno. Na modalidade híbrida, a remuneração combina inflação, medida pelo IPCA, com uma taxa fixa. Assim, o investimento busca preservar o poder de compra e gerar ganho real. O principal atrativo da LCA é a isenção de imposto de renda. Enquanto CDB, Tesouro Direto e fundos de renda fixa seguem uma tabela regressiva, a pessoa física não paga IR sobre o rendimento da LCA. Houve discussões e propostas recentes para tributar esses títulos, mas até o momento desta gravação a isenção continua vigente. Como regras podem mudar, confira sempre a legislação atual antes de investir. A LCA também pode contar com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. Dentro das regras, a cobertura é de até R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira, considerando principal e juros, com limite global de R$ 1 milhão a cada período de 4 anos. Isso reduz o risco de crédito, mas não elimina todos os riscos e não significa que o ressarcimento seja instantâneo. Agora vem o ponto que mais confunde: prazo e liquidez. A LCA possui carência mínima obrigatória. Durante esse período, você não consegue resgatar o dinheiro, mesmo que surja uma emergência. Para títulos sem correção por índice de preços, as regras podem permitir carência mínima de 6 meses, conforme a regulamentação vigente. Depois da carência, alguns títulos oferecem liquidez, outros só permitem resgate no vencimento. Cada emissão tem suas próprias condições, então leia o regulamento. Vamos fazer uma simulação didática. Considerando o Selic de 14% ao ano e CDI próximo de 13,9% ao ano, uma LCA pagando 90% do CDI teria rendimento aproximado de 12,51% ao ano. Em um investimento de R$ 10 mil por um ano, isso representaria cerca de R$ 1.251 de rendimento. Como não há IR para a pessoa física, o valor líquido seria próximo desse resultado. Agora compare com um CDB pagando os mesmos 90% do CDI. O rendimento bruto seria semelhante, mas o CDB teria imposto de renda. Usando 17,5% para uma aplicação de um ano, o valor líquido seria menor. É justamente aí que a LCA pode ganhar de um produto tributado com taxa parecida. Mas atenção, um CDB pagando 110% ou 115% do CDI pode superar a LCA, mesmo depois do imposto. A comparação precisa considerar taxa líquida, prazo, emissor e liquidez. A poupança, por sua vez, costuma render menos em cenários de juros altos. O Tesouro Selic oferece liquidez diária e risco soberano, mas cobra imposto. A LCA pode entregar bom resultado líquido, porém com menos flexibilidade. O primeiro risco é o de liquidez. Se precisar do dinheiro antes da carência, talvez não consiga resgatar. Por isso, LCA normalmente não é adequada para a reserva de emergência. O segundo risco é o crédito do banco emissor. O FGC tem limites, valores acima deles não ficam cobertos.
Diversificar entre instituições. Antes de continuar, vale entender o tamanho do setor que está por trás da sigla LCA. O agronegócio brasileiro não é apenas a produção dentro da fazenda. Ele inclui insumos, máquinas, armazenagem, transporte, processamento e exportação. E os números recentes ajudam a dar dimensão a esse mercado. Segundo o Ministério da Agricultura, as exportações do agronegócio brasileiro somaram 169,2 bilhões de dólares em 2025, um recorde, com um superávit de aproximadamente 149,07 bilhões de dólares. Já no primeiro trimestre de 2026, as exportações chegaram a 38,1 bilhões de dólares, também o maior valor da série histórica para o período. Do lado da produção, a Conab estimou uma colheita de 358,6 milhões de toneladas de grãos na safra 2025-2026, o que pode representar um novo recorde. Esses números mostram a escala e a importância econômica do agronegócio no Brasil. E é justamente nesse ecossistema que a LCA se conecta. O banco capta recursos dos investidores e direciona esse dinheiro para operações ligadas ao financiamento do setor rural. Mas atenção, o bom desempenho das exportações ou de uma safra não garante o rendimento de uma LCA específica. A remuneração depende da taxa contratada, do prazo, do banco emissor e das regras do produto. Os dados servem para contextualizar o setor financiado, não para transformar a LCA em uma promessa de rentabilidade. Ações pode reduzir a concentração. O terceiro risco aparece nas LCAs pré-fixadas. Agora vamos colocar a calculadora na mesa e fazer exemplos práticos de rendimento de LCA. Lembre que os números são ilustrativos e servem para entender a lógica. As taxas reais podem mudar, e a instituição pode oferecer condições diferentes. Primeiro exemplo, LCA pós-fixada pagando 90% do CDI. Vamos considerar um CDI de 13,9% ao ano. A conta é simples, 13,9% vezes 90%. Isso resulta em aproximadamente 12,51% ao ano. Se você investir R$ 10.000 por um ano, uma conta aproximada seria 10.000 vezes 12,51%. O rendimento fica perto de R$ 1.251. Como a LCA é isenta de imposto de renda para a pessoa física, o valor líquido fica próximo desse rendimento, antes de considerar detalhes de capitalização, datas úteis e condições específicas do título. O patrimônio final aproximado seria de R$ 11.251. Agora vamos comparar com um CDB pagando os mesmos 90% do CDI. O rendimento bruto também seria perto de 12,51%, mas o CDB tem imposto de renda. Usando a alíquota de 17,5% para um prazo de um ano, você calcula assim, R$ 1.251 vezes 17,5%. O imposto seria aproximadamente R$ 219. Então o rendimento líquido do CDB ficaria perto de R$ 1.032 e o valor final, perto de R$ 11.032. Nesse exemplo, a LCA teria uma vantagem aproximada de R$ 219 sobre o CDB com a mesma taxa de CDI. Agora atenção, essa vantagem não significa que toda a LCA sempre ganha de todo o CDB. Imagine um CDB pagando 110% do CDI. A taxa bruta aproximada seria 15,29% ao ano. Em R$ 10.000, isso representaria cerca de R$ 1.529 brutos. Descontando 17,5% de imposto de renda, o rendimento líquido ficaria perto de R$ 1.261. Nesse caso, o CDB de 110% do CDI poderia superar uma LCA de 90% do CDI. É por isso que você deve comparar o rendimento líquido, e não apenas a taxa anunciada. Segundo exemplo, o efeito do prazo. Suponha que você invista R$ 10.000 em uma LCA de 90% do CDI por 6 meses. Uma aproximação simples seria dividir a taxa anual de 12,51% pela metade, chegando perto de 6,26% no período. O rendimento ficaria em torno de R$ 626. Mas essa é apenas uma aproximação didática. Na prática, o cálculo depende dos dias úteis, da capitalização e da variação do CDI ao longo do período. E existe uma diferença importante:
Se a LCA tiver carência de